É um texto, enquanto misterioso, mas um texto profético, um texto carregado de Deus para nós, um texto tão lindo, tão maravilhoso, que me faz pensar as coisas que o Senhor Ele tem preparado, que Ele já fez na eternidade para todos nós. Um texto lindo, que move o meu coração para poder estar perto do Senhor cada vez mais. Isso alegra o meu coração. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu. Os teólogos, nenhum deles conseguiu descobrir quem escreveu a carta aos Hebreus. Muitos têm achismos de quem foi que escreveu, mas ninguém sabe, não tem como descobrir, porque esta carta, ela foi preparada para nós. Esse escritor, ele mostra uma junção entre o Velho e o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, aonde as duas se juntam para poder mostrar para nós o propósito e o plano com Deus que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. O capítulo 9 de Hebreus é um capítulo onde mostra um ponto de encontro entre Deus e o homem, aonde aquilo que era no Antigo Testamento, ele se torna no Novo, porque no Antigo Testamento era necessário um tempo aonde Deus ele vinha para poder falar com o homem, mas no Novo Testamento o próprio Deus ele vem sobre as nossas vidas para tabernacular conosco, ou seja, Ele habita na minha vida, Ele habita na sua vida. Glória a Deus. Só meia dúzia entendeu, e se Deus viesse hoje, somente essa meia dúzia subiria, como Ele para a glória. Porque eu quero dizer para você, antigamente Deus habitava numa tenda feita por mãos humanas, mas hoje Deus habita dentro de mim e habita dentro de você. Diga assim, esse local, que Deus habita, se chama tabernáculo. Tabernáculo. O tabernáculo ele era um lugar móvel, sabido de todos nós. Israel arrastou esse tabernáculo por anos em meio ao deserto para poder ver a manifestação do Senhor. O escritor ele diz que assim como há um tabernáculo celestial, há um tabernáculo terreno também aqui onde nós estamos. Existem planos separados, céus, terra. Se você for ver lá no início, quando Deus ele começa a criar todas as coisas, Ele começa a falar, Ele começa a descrever que as coisas foram criadas no alto e na terra. É tipo uma gangorra. Num dia Deus criou as coisas do alto, Deus no segundo dia criou as coisas do terreno, no terceiro dia as coisas do alto, não para com as coisas do terreno. E para ter um ponto de equilíbrio, no sexto dia Deus ele cria o homem, e Ele faz uma junção daquilo que tem no céu com aquilo que tem na terra, porque Deus ele cria o homem do barro, mas Ele sopra sobre as suas narinas o Espírito, ou seja, o barro veio da terra, mas o Espírito veio dos céus. Houve uma junção. Esse tabernáculo a qual nós estamos falando, esse tabernáculo nos dias de hoje, sou eu e é você. Um tabernáculo onde nós temos o prazer, quando vivemos em santidade, da habitação do Espírito do Senhor em nós. O mundo celestial ele é etéreo, o mundo celestial ele é eterno, o mundo celestial é algo maravilhoso que Deus ele tem preparado para o ser humano. Já o mundo terreno é aquele que você vê, aquele que é palpável, aquele que você consegue tocar nas coisas e sentir aquilo que você realmente está vendo, deseja e sonha. Portanto, o escritor ele está querendo nos dizer que o tabernáculo terrestre é a sombra daquilo que tem no céu, é algo daquilo que está no céu. Por exemplo, se nós falarmos de Jesus andando pela Trindade, andando lá sobre a face das águas, eles falam no plural, façamos o homem, ou seja, a Trindade estava unida para um propósito, e eles falam, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, até você aprender, segundo a nossa imagem, segundo a nossa é o frio que está te desanimando, pode esperar que o fogo arderá continuamente no teu altar, no altar que você preparou para glorificar o nome do Senhor. O tabernáculo era um desenho dos céus na terra. Hoje, a igreja, nós somos o tabernáculo de Deus,
onde a habitação dele vem sobre as nossas vidas. Moisés tirou o povo da escravidão para o conserto. E eu tenho certeza que Deus ele tem olhado, preste atenção, eu tenho certeza que Deus ele tem olhado para mim e para você. Ele tem olhado para a sua igreja, para que a sua igreja entenda o verdadeiro propósito que Ele tem estabelecido para ela. Porque se Ele nos tirou da escravidão, assim como Moisés tirou o povo da escravidão usado por Deus, Ele quer que nós não sejamos escravos das coisas que o mundo lá fora tem a nos oferecer, mas Ele quer que nós sejamos libertos e estejamos prontos para aquilo que há de manifestar. A Bíblia fala que os filhos de Deus estão aguardando a manifestação, ou seja, as pessoas, o mundo lá fora aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui esta noite? Então Deus está aguardando a tua manifestação. As pessoas estão aguardando a tua manifestação. Que você manifeste o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque quando Moisés tirou esse povo da escravidão usado por Deus, Deus queria mostrar para esse povo, não fazer um povo diferenciado, mas um povo com regras e respeito àquilo tudo que Deus ele tinha estabelecido. Só que Deus ele tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar do Egito deles. E você? Já tirou o Egito de dentro de você? Olha para essa pessoa que está ensinando para ela. Já tirou o Egito de dentro de você? Deus não queria que o povo entrasse em Canaã levando coisas do Egito. Deus não queria que o povo entrasse na terra prometida levando as coisas que eles tinham tirado do Egito, porque era uma terra que mandava leite, uma terra que foi direcionada por Deus, aonde Ele falou para Abraão, falou: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei e de ti farei uma grande nação. Deus estava preparando esse ambiente, Deus estava preparando um novo território para que o povo vivesse e pudesse desfrutar das promessas. Só que esse povo estava escravizado. Esse povo que saiu do Egito, eles não saíram com um propósito, mas eles saíram com um sonho talvez superficial, porque eles não criam. Assim como muitas pessoas hoje em dia não creem, assim como muitas pessoas têm dificuldade de entender o verdadeiro plano de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim: como está você? Como que você está? Escravo ou liberto? Querendo viver o novo, fale para ela com autoridade. Querendo viver o novo, sem se lembrar do passado. Olha para ela e fala ainda assim: ou ainda não se libertou do velho homem. Quem você é? Você é uma nova criatura? Quem é a nova criatura aqui? Você é mesmo uma nova criatura? Se nós somos uma nova criatura, nós precisamos entender que é necessário o velho homem ser enterrado para que o novo surja. Deus diz a Faraó: deixa o meu povo ir ao deserto para me adorar. Deus queria que o povo fosse adorado. Nas 10 pragas, Moisés fala para Faraó deixar o povo de Deus ir ao deserto para adorar. Deus enviou, Deus endureceu o coração daquele homem, para que aquele homem não deixasse, para Deus mostrar o seu poder, mostrar a tua autoridade e o teu amor. O povo sai e vê seus inimigos serem mortos. Moisés viu o povo dizendo, após ter atravessado o mar, porque eles não tinham instrumento, não sabiam tocar, mas Miriam, irmã de Moisés, ela tira da sua bolsa um pandeiro enferrujado pelo sal, em meio ao salgueiro, e ali ela começa a bater nas suas pernas e começa a cantar: só o Senhor é Deus. E o povo começa a adorar: só o Senhor é Deus. Moisés naquele momento ele se alegrou, porque era isso que Deus queria, porque Deus havia falado para Moisés: Moisés, eu vou te enviar ao Egito, eu vou te levar até aquele território, vou mostrar a minha glória através de você, o meu povo será liberto, mas eu endurecerei o coração do Faraó, farei com que Faraó venha a seguir vocês, e no meio da dificuldade, quando vocês chegarem no lugar onde não houver saída, eu vou mostrar o milagre que eu tenho reservado para aqueles que me amam verdadeiramente. Deus vai tomar, eles passam com os pés enxutos, o inimigo entra por aquele caminho, você conhece a história, Deus fechou o mar, todos morreram.
por quê? Porque Deus cuida daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Deus cuida do teu povo. Deus está cuidando de você. Diga assim comigo: Moisés se alegrou. Diga: Moisés se alegrou. Moisés se alegrou, Mas abaixou a guarda. mas baixou a guarda. Aí que morreu. Moisés se alegrou, porque ele viu aquele povo que era escravo, viu aquele povo sair, viu aquele povo adorar ao Senhor, viu aquele povo cantar só o Senhor é Deus. O povo não sabia adorar, e não sabia quem adorar, porque era um povo escravo. Eles eram escravos, eles não sabiam adorar, eles não tinham esse costume, não conseguiam adorar nada, porque eles presenciavam os deuses do Egito, porque os deuses do Egito tinham uma aparência, os deuses do Egito tinham endereço. Quando os egípcios iam adorar os seus deuses, Israel tinha que ir junto, porque eram escravos, eram obrigados a entrar em territórios que não eram um lugar habitado por aqueles que eram filhos de Deus, mas eram obrigados a irem, porque eram escravos. E o povo começa a perguntar para Moisés: Moisés, quem vamos adorar? Você falou que o Deus dos hebreus nos tiraria para adorarmos a Ele no deserto, mas como iremos adorar? E Moisés não sabia dizer, porque o nome de Deus é impronunciável. Nós falamos de Yahvé, Yeshua, Yamashia, de Jeová Jireh, só que o nome de Deus é impronunciável. Não dá para se pronunciar o nome de Deus. E eles perguntavam para Moisés: adoraremos quem? Moisés falava para ele assim: adore apenas o grande eu sou, quem eu sou. Porque o grande eu sou está aqui e vai fazer grandes coisas na sua vida. O povo continuava a perguntar: Moisés, como é esse Deus? Moisés olhava para o povo e falava: não sei. Moisés, aonde esse Deus mora? Moisés falava: no céu. Aí o povo olhava e falava: mas como ele mora no céu? Os egípcios têm os seus deuses. Dá para nós vermos, dá para nós apalparmos. E aí a palavra do Senhor fala que o Deus deles tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não podem se estender, tem pés, mas não podem andar, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem nariz que não pode cheirar. Ele fala: mas o nosso Deus, Ele tem olhos e está vendo você esta noite, Ele tem ouvidos e está ouvindo a tua oração, Ele tem mãos e elas estão estendidas para te abençoar, Ele tem pés e ao seu lado Ele vai andar como um general de guerra poderoso na batalha. Ele não vai deixar você submergir, porque Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos, e operando Ele, quem impedirá? Esse Deus que nós conhecemos, esse Deus é um Deus somente para pessoas loucas. Aleluia! Tem algum louco aqui essa noite? Glória! Tem algum louco aqui essa noite? Eu! A própria Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para desprezar as sábias. Se você é louco em Deus, saiba que você é escolhido por Ele para que o nome dele seja exaltado. Depois que Moisés viu que o povo não conseguia adorar, Moisés começa a falar: Deus, eu preciso conversar com o Senhor. Assim como eu e você, muitas vezes passamos por dificuldades e conversamos com Deus, falamos com o Senhor. E Moisés, ele está falando: Deus, eu preciso conversar com o Senhor, e eu preciso conversar com o Senhor face a face, porque esse povo não sabe adorar, eu também não sei como proceder, e eu preciso de direções, eu preciso de um norte, eu preciso que o Senhor me ajude. Moisés, ele começa a falar com Deus, e Deus fala: então suba a este monte, porque eu vou falar contigo. Moisés chama Arão, e ele fala: Arão, cuide do povo, porque eu vou subir para conversar com Deus. E Arão pergunta: mas por que você vai subir?
mostrar uma prova viva e existente de Deus para que esse povo possa me adorar verdadeiramente. Moisés, depois de 40 dias, eu estou encurtando aqui para que dê tempo de nós terminarmos essa mensagem. Depois de 40 dias, Moisés, ele está ali falando com Deus, explicando por que o povo não conseguia adorar ao Senhor, porque o povo tinha tanta dificuldade em adorar ao Senhor. E depois de 40 dias, Moisés ele começa a descer com 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, aonde os mandamentos, os estatutos foram estabelecidos para um princípio e um propósito de Deus sobre a vida daquele povo. E quando Moisés ele está chegando na metade do monte, ele escuta um barulho. Repita comigo: adoração? Adoração. Fala não. Não. Diga não. Não. Era algazarra. Sabe por quê? Porque o povo estava adorando bezerro. Moisés demorou tanto lá em cima. Por que é que Moisés demorou? Quando nós entramos na presença de Deus, nós não podemos ter pressa. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos descansar o nosso coração e entender que existem planos e propósitos estabelecidos por Deus. Nós não podemos sair correndo, nós precisamos observar aquilo que Deus ele quer falar conosco, aquilo que Deus ele quer direcionar para nós. Só que quando Moisés ele começa a descer e ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés ele fica furioso, ele quebra, ele joga no chão aquelas tábuas que foram escritas, aquelas pedras que foram escritas, os mandamentos, com o dedo do Senhor no chão, ele destrói, ele quebra aquelas pedras, porque Moisés ficou furioso. Só que a Bíblia diz que Moisés ele pega todo aquele ouro, ele manda o povo quebrar aquele bezerro. Moisés pega aquele ouro, ele derrete aquele ouro, ele coloca água sobre aquele ouro e faz o povo tomar, para poder mostrar para aquele povo que aquele Deus que eles estavam adorando é um Deus pobre e que não pode dar nada para eles. Muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes nós temos ídolos que colocamos no lugar de Deus. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, porque Ele está demorando. Só que eu quero dizer para você, Deus não demora. Deus ele faz tudo no tempo certo, no tempo oportuno, para que não perdamos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus sabe aquilo que precisamos. Deus sabe que se Ele der alguma coisa para nós e nós não estivermos preparados, nós iremos perder. E é por isso que Ele trabalha, é por isso que Ele não dá de bandejada. É preciso se pagar um preço, é preciso se fazer um propósito, é preciso estar no foco, no centro da vontade do Senhor, para que aquilo a qual nós desejamos seja atribuído a nós, porque esse povo não estava preparado, esse povo precisava de rédeas, esse povo precisava ser regrado. Aí Moisés ele sobe novamente e a Bíblia diz que ele fica mais 40 dias lá em cima. Deus ele é tão misericordioso que Moisés ele não volta somente com as tábuas. Ele precisa escrever, só que na primeira vez, diga comigo assim, na primeira vez, Deus escreveu nas tábuas. Na segunda vez, Ele fez Moisés pegar as pedras e escrever aquilo que ele estava falando. Na segunda vez, quando Moisés sobe, na primeira vez, Moisés desceu com 10 mandamentos. Deus havia estabelecido mandamentos do homem para com Deus, mandamentos do homem para com o próximo. Só que na segunda vez, além dos 10 mandamentos que foram atribuídos, que todos nós conhecemos, Deus ele escreve mais 613 mandamentos. Se nós olharmos os dias do ano, nós temos quantos dias do ano? 360. Quantos dias do ano? Quantos ossos nós temos no corpo humano? 365 ossos. Quanto? Não entendi. 258. Ou seja, se nós somarmos os 365 dias com os 258 ossos que nós temos no corpo humano, dá 613. Ou seja, 613 leis, estatutos estabelecidos
por Deus para que o homem vivesse o melhor durante 365 dias nesta terra. Ou seja, se você olhar na Bíblia, você vai ver uma palavra escrita 365 vezes: eu sou contigo. Eu vou parar de pregar para agora. Levanta a coluna na bênção apostólica. Deus está falando para você: cada dia que amanhece, eu sou contigo. Glória a Ele está dizendo: eu sou contigo. E quando Moisés volta, Deus mostra a Moisés não somente os mandamentos, mas Deus mostra como Ele criou o mundo. Moisés foi levado ao céu para ver a casa de Deus. Ele começou a ver coisas que ele nunca havia visto. Imagina comigo que maravilhoso. Se você hoje vai aqui no Espírito, Deus. Eita glória. e Deus te leva para o céu para ver coisas inefáveis. Aleluia. Somente 3 pessoas da Bíblia fizeram isso: Moisés, quem é outro? Elias. E Inhoque. assim, a história começou a estar Nhoque. Escola Bíblica Dominical. Moisés, Paulo e João. Somente essas 3 pessoas Ah, eu achei que quem foi conseguiram ver arrebatado. coisas inefáveis. Achei- Paulo escreve isso: se no Espírito não sei, se fora também não sei, mas eu sei que eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. João, na ilha de Patmos, a Bíblia fala que ele foi arrebatado em espírito, e Deus deu as cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, para que ele pudesse dar uma direção para aquelas igrejas, porque eles foram levados a outro céu e viram coisas extraordinárias. Agora imagina comigo, eu e você, se isso acontece isso conosco. É maravilhoso, porque você vai ver as coisas do céu. E quando Moisés ele foi levado aos céus, onde Deus está, ele gravou com sua mente fotográfica como era o tabernáculo, porque Deus levou ele em cada canto. Mas Deus falou: Moisés, você vai construir. E como construir? Se eu não sei lidar com nada. Deus falou para Moisés: Moisés, existem 2 homens lá que eu capacitei, Bezaleel e Oliabe. Esses 2 homens são capazes em fazer qualquer coisa. Eles irão instruir o povo, eles irão ensinar, eles irão capacitar, eles irão mostrar para esse povo que aquilo que eu estabeleci para você, que eu mostrei para vocês, eles vão conseguir construir uma xerox daquilo que tem no céu, na terra. Eles vão construir tudo o que você falar. Escreva, fale e coordene. O tabernáculo tem quantas repartições? Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: quantas repartições tem o tabernáculo? Agora responda para mim, olha para mim e fala assim: quantas repartições? Então fala para mim quantas repartições tem no tabernáculo. Quantas? Espera aí agora, para um pouco aqui vocês, quero escutar a igreja. Quantas repartições? Quantas? Quantas mãos? Bingo! Glória. Quem acha que é 2, levanta a mão. Quem acha que é 3, levanta a mão. Quem está em cima do muro? Quem acha que é 4? Quem acha que não é nenhuma repartição? O tabernáculo ele tem 4 repartições. Como assim, pastor? Todos nós aprendemos, a maioria das pessoas aprende que é o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Repita comigo: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Só que o tabernáculo ele tem o átrio, o lugar santo, o santo dos santos e o alpendre. Repita comigo: alpendre. Alpendre. Diga alpendre. Alpendre. O tabernáculo ele não podia tocar na terra, ele não podia tocar no chão. O alpendre era algo que ficava por baixo, ele tinha uma escada, e essa escada fazia com que entrasse no átrio, antes mesmo de chegar no tabernáculo. Ou seja, ele ficava num patamar um pouco mais elevado, porque ele não podia tocar no chão, porque era um lugar sagrado de adoração ao Senhor, e em cada canto do tabernáculo tinham adoradores celestiais. Isto era a visão
visão de Moisés lá no céu. A Bíblia fala de 4 categorias de adoradores celestiais. Repita comigo: ofanins, diga ofanins, Orfalins, querubins, querubins, serafins, serafins e arcanjos. e arcanjos. Eram quatro categorias de adoradores, e cada um adorava em um ambiente. Os ofanins, eles são os anjos mensageiros, aqueles que levam mensagem. No Santo dos Santos, só os serafins podiam adorar ao Senhor. Serafins vem da palavra serafes, que significa algo grande em chamas de fogo. Serafim é fogo, um anjo grande em fogo. Tem um louvor que diz: pastor, o que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Aleluia, Deus. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar?